Em um mundo onde humanos e animais espirituais coexistem e prosperam junto, os humanos podem se tornar treinadores de animais espirituais e convocar seus animais espirituais para lutar. Porém, na Ilha do Pesadelo, muitas crianças são capturadas e levadas para serem cobaias em um experimento. Opa! Bom, o nome da obra está aí na tela, na descrição e no comentário fixado. Caso queiram mais, não se esqueçam de bater a meta de 1000 likes. Então, sem enrolação, vamos nessa. O nome do prota é Shu-Mu. Ele foi capturado e levado para a Ilha Pesadelo há um tempo. E lá é um lugar onde crianças são levadas para serem cobaia de um experimento. O prota atualmente está participando do 10º grupo de cobaias ali na ilha. Eles lutam contra animais espirituais convocados pelos capatazes e o propósito desse experimento sangrento é estimular o crescimento de um tipo especial de animais espirituais, os pesadelos, uma espécie de animal espiritual maligno, na qual esse tipo de animal espiritual é muito único e especial, já que quando o hospedeiro fica mais fraco que o pesadelo, a alma do hospedeiro será devorada. O prota diz que depois que eles foram capturados e trazidos para a Ilha do Pesadelo, eles foram forçados a assinar contrato de alma com esses pesadelos, e muitos acabaram sendo devorados por eles, porém ele conseguiu sobreviver. Então vemos um capataz dizer que o teste de hoje será muito importante para ele, pois somente 50 vão continuar ali, o que significa que a metade vai de arrasta para cima no teste de hoje. O líder dos capatazes, Kaoui, ele ri e fala para aproveitarem a doçura da morte, pois somente aqueles que viram a fina linha que diferencia a vida da morte é digno de entrar no palácio do pesadelo. Então vários animais espirituais malignos vão em direção às crianças, aonde começa a atacá-los. Um garoto, após ser mordido, diz que não quer ir para o Vasco. Então vemos o desespero da criançada gritando pela mãe e por socorro. O prota, enquanto corre, reflete que esses lobos de caça são animais espirituais do tipo besta, que fazem parte do reino das bestas e dos clãs dos lobos, e que pela cor do pelo e o tamanho dos lobos, eles devem ter alcançado o 8º estágio. E lobos de caça no 8º estágio são fortes quanto homens musculosos segurando espadas largas, e que o único jeito de sobreviver é não lutando contra eles. O prota reflete que só precisa evitar todos os ataques dos lobos, enquanto espera as 50 crianças irem para o Vasco. Os capatazes apenas observam, enquanto dão risada com isso tudo. O prota continua fugindo, então ele se depara com Jou Seng-Mo, e entre os que foram trazidos para a ilha, ele parece ser um dos melhores. O prota passa por ele e o avisa que atrás dele, porém um moleque o joga para trás. Então o prota termina a frase, dizendo que tem um lobo, e o prota é jogado bem na direção da boca do lobo. Porém o prota é habilidoso e consegue mudar a sua trajetória. Ele começa a correr, mas o lobo o persegue. O prota sabe que o lobo está atrás dele. O lobo pula para pegar ele, mas o prota se abaixa, mas a garra do lobo ainda acerta sua costa. O prota sente a dor, mas sabe que o cheiro de sangue está fazendo o lobo ficar louco. O lobo vai com tudo para cima. O prota o segura, mas o lobo já está muito perto, a ponto de estar babando no prota. Então nas últimas, o líder fala que já chega e toca uma flauta para os lobos voltarem. Então por pouco o prota sobrevive. O líder diz que eles sobreviveram e vão continuar na ilha por enquanto, e que começando por hoje, os manda procurar um animal espiritual na ilha para formar um contrato, pois a próxima batalha vai começar logo e fala que eles podem voltar agora. O líder percebe os ferimentos do prota e o vê caindo no chão. Passando-se um tempo, vemos uma mulher falar com Cao que o mestre Xia está o esperando. Cao se ajoelha e sauda o seu líder Xia. O Xia o pergunta se o pirralho do prota que ele jogou ali, se ele já tinha sido eliminado. Cao responde que não. O Xia diz que as informações que o contratante o deu sobre o prota dizia que ele é apenas um jovem normal, da família Shu, mas que ele conseguiu aguentar o poder do pesadelo branco até agora. E ele diz que isso é curioso. Cao pergunta a Xia que tal ele eliminar o prota, para que ele possa finalizar a missão. Xia diz que não, e que não é para mexer com o prota, pois parece que o pirralho do prota é um pouco especial, e diz para ele deixar o prota sustentar o pesadelo branco dele primeiro, e que ele quer ver o tempo que o prota vai durar. Voltando à vila, onde as crianças ficam, vemos várias crianças ao redor do prota, aonde se perguntam se o prota está no Vasco, pois o prota está sangrando muito, e que se não está no Vasco ainda, estará em breve. Então Jou Seng-Mo manda sair do caminho dele. Ele se aproxima do prota com uma bacia de água
água e joga no Prota, que acaba despertando. Shuo Segmo fala que ele ainda está vivo. O Prota o encara bravo e Shuo Segmo o cutuca com a bacia e pergunta ao Prota o porquê ele está olhando para ele assim. E diz para o Prota que é melhor ele gastar o tempo dele se preocupando com o pesadelo dentro dele do que ficar com raiva dele, pois o Prota está fraco demais e quando o pesadelo começar a devorar a alma do Prota, ele vai se arrepender de não ter sido eliminado pelas garras dos lobos de caça. E o garoto dá uma risada depois de dizer isso. O Prota em pensamento o xinga e diz que irá se vingar, porém devido ao seu ferimento, o Prota desmaia. Depois de dias, o Prota acorda, então sua colega de quarto, Ting-yu, diz que ele finalmente acordou. O Prota a vê e diz que ela não foi eliminada. Ela responde que se estivesse no Vasco, ninguém teria o ajudado a colocar o remédio. Ela o pergunta se ainda está doendo, mas o Prota diz que já está melhor e agradece a ela. Então ela diz que hoje ela o ajudou e que no futuro, se ela tiver algum problema, o Prota tem que a ajudar. O Prota responde que irá tentar, então se choca e a pergunta por quanto tempo ele dormiu. Ela responde que acha que foi por uns 3 dias. O Prota começa a se arrumar e ela o pergunta aonde ele vai machucado assim. O Prota responde que precisa conseguir um animal espiritual, pois ele ainda não sabe quando a próxima batalha vai começar, mas que não deve demorar. Então ela fala que irá com o Prota, pois assim eles podem se ajudar. O Prota diz que melhor não, pois se aparecer um animal espiritual raro, não vai dar para dividir entre eles, mas ela diz que ele está ferido e que por isso ela está preocupada com ele. O Prota diz que ela não deveria se preocupar tanto assim com ele e nem confiar, e pergunta e se um dia ele a esfaquear pelas costas. O Prota vai embora e ela com raiva diz que se eles acharem um animal espiritual raro, ficará para o Prota. O Prota já na floresta desvia de um ataque de cobra e de um javali, e em pensamento diz que se lembra corretamente que depois da floresta de espinho fica a parte interna da ilha. Lá é perigoso, mas os animais espirituais são melhores. Então o Prota chega na floresta de espinho e já é pego por uma videira, na qual o puxa por dentro dos espinhos. O Prota percebe que é um demônio espinhoso. O demônio espinhoso é uma criatura do tipo videira e do reino das plantas, que cresce apenas em floresta de espinhos, e é especialista em capturar seres que caminham pela floresta, e é uma das criaturas carnívoras mais comuns do reino das plantas. O Prota corta a videira e começa a escapar, mas a criatura continua a atacar, e devido a isso, o ataque do demônio espinhoso o ajudou a abrir a passagem. O Prota começa a fugir, mas uma videira vai em direção a ele e o acerta em cheio na bunda, que o arremessa do penhasco. Então o Prota nota que ainda está vivo, mas então o galho quebra e o derruba no chão. O Prota percebe uma garra e rapidamente se esconde. Então ele vê que era apenas uma raposa de nuvem vermelha. A raposa se aproxima dele, mas o Prota a manda ir embora dali. A raposa vai e o Prota diz que essa raposa não serve para batalhas. O Prota em cima da árvore vê um monstro Mende. O monstro Mende são monstros do tipo besta e do reino das bestas, e é um ótimo lutador de curta distância. Eles se destacam por sua defesa e força, mas peca muito em velocidade e agilidade. Então um garoto chega perto do Mende e tenta o capturar. O monstro impede o contrato e vai para cima do garoto para o atacar. O garoto sai correndo, enquanto grita por socorro. O Prota o chama de idiota, pois quando um contrato de alma falha, o animal espiritual geralmente fica enfurecido. O Prota reflete que é melhor ele se preparar antes de tentar fazer o contrato dele de alma. O Prota constrói uma armadilha e diz que desde que o animal espiritual seja atraído pela isca, ele vai ficar na sua mão. O Prota coloca de isca um fragmento de núcleo de alma de um animal espiritual, e muitos animais espirituais gostam de se alimentar disso. Então se passa bastante horas e o Prota ainda não pegou nada. Então cai um bichinho no Prota, que já olha com outros olhos para o pão do Prota. O Prota o dá e diz que ele pode comer, mas que espera que ele o traga sorte. Então finalmente chega uma presa. A raposa pega o fragmento. O Prota percebe que é a raposinha e pensa que não pode gastar a armadilha dele com ela. Então 2 dias depois aparece uma raposa de estrela azul e pega o fragmento. 4 dias depois aparece uma amarela e pega o fragmento. 7 dias depois aparece uma azul e o Prota já tá pistola e pergunta o que está acontecendo ali e se por acaso ali é um ninho de raposa. Então 10 dias depois aparece uma raposa azul novamente e o Prota com raiva já solta a armadilha, que acaba não pegando nela. Ele começa a correr, mas com a ajuda do bichinho, que joga uma teia que prende as pernas da raposinha, o Prota a alcança e agradece o bichinho, pois realmente o trouxe sorte. Então o Prota pega a raposa e diz que é hora de comer um pouco de carne. Então ele diz que é estranho e percebe que essa raposa também tem uma marca de lua prateada. E ele lembra que na verdade todas as raposas que vieram tinham essa marca, mas todas eram de espécies diferentes, a não ser que era a mesma raposa. Já que em um livro velho, o Prota leu que tinha uma situação que
raramente acontecia com os animais espirituais, a mutação de espécie, aonde os animais espirituais que passam por isso se tornam em uma espécie mais forte, mas que essa raposa mudou de espécie várias vezes em pouco dia, o que quer dizer que pode se mutar continuamente, e é um animal espiritual que tem um potencial ilimitado. Então o Prota começa a fazer o contrato de alma para capturá-la. A raposa se irrita. O Prota tenta finalizar o contrato, mas a raposa recusa. O Prota se irrita pelo fato da raposinha recusar o seu contrato, mas ele diz que com a força da alma dele, ele pode tentar mais 9 contratos de almas e que hoje ele fará a raposa o pertencer. Já à tarde, os dois estão no chão esgotado. O Prota diz que só tem mais uma tentativa. A teia se rasga e a raposa rapidamente começa a fugir, mas o Prota vai atrás e diz para ela não correr. Já de noite, a raposa entra na floresta de espinho, mas é arremessada para fora de lá pelo demônio espinhoso, que começa a atacar os dois. O demônio espinhoso aparece e tenta atacar novamente. O monstro acaba lançando uma pedra no Prota e na raposa, que acerta em cheio ela e o braço do Prota. Devido à pedra, a raposa cai indefesa. O monstro já parte para o ataque. O Prota grita não e pula para salvar a raposa. Ele consegue, mas rapidamente o monstro pega ele pelo pé e a raposa pelo rabo e os puxam. Nesse tempo, o Prota diz para a raposa que sabe que ela não quer fazer o contrato, mas que esse é o único jeito de sobreviver agora. O Prota pede para confiar nele e que ele promete que se ela o seguir, ele o levará para o topo desse mundo. Então o Prota tenta fazer o seu último contrato de alma, na qual a raposinha aceita e rapidamente a raposa destrói aquelas vinhas, mas o Prota continua sendo puxado para dentro da boca do monstro, mas é lá que está o núcleo da alma, a fraqueza do monstro. A raposinha rapidamente se lança na boca do monstro e ataca o núcleo, na qual derrota o monstro e libera o Prota. O Prota vê o núcleo da alma de um demônio espinhoso e diz que é um tesouro. O Prota lança para a raposinha e a manda pegar, mas rapidamente alguém rouba o núcleo. O Prota pergunta o que é isso e quem está querendo roubar. Então vemos que é aquele garoto que tentou pegar o Mente. Ele pegou o núcleo e está com o monstro também. Os dois se encaram. O Prota diz para Zhang Luo que o núcleo é dele. O garoto questiona se é do Prota e se a raposa lixo conseguiria eliminar este demônio silvestre. O Prota percebe o núcleo da alma do tipo fera e pede para ele esperar um pouco. O Prota diz que não quer o núcleo da alma do demônio silvestre, mas que ele tem o núcleo da alma tipo inseto e pergunta por que não duelarem daqui 2 dias e que se o Prota ganhar, ele dá o núcleo da alma do tipo fera, mas se o Prota perder, ele dará os 3 núcleos da alma do inseto para o garoto. O garoto pergunta ao Prota se ele quer fazer um acordo com ele e diz que pode eliminar agora. O Prota responde que os capatazes proibiram eles de lutar em segredo, mas podem se desafiar em público e pergunta ao garoto se ele irá desobedecê-los. O garoto se toca e diz que dará 2 dias para o Prota curtir essa raposa inútil. Ambos vão embora e já em casa, o Prota já está lendo um livro. Tingyu diz que a raposa da luz lunar é fofa e pergunta ao Prota se ele deu um nome para ela. O Prota responde que ainda não deu um nome para ela e se pergunta qual seria um nome bom. O Prota diz que se lembra de uma arma chamada Mochie, linda e gentil parada, mas afiada e mortal ao se mover, assim como a raposa. Então ele o irá chamá-lo de Mochie. A menina diz que parece que a raposa gostou. O Prota encontra no livro sobre a espécie da raposa. A raposa da luz lunar pertence ao reino da fera, tipo demônio, espécie raposa demoníaca, subespécie raposa da luz lunar. Raposas da luz lunar são um pouco mais fracas que a média. Elas são classificadas como animais espirituais ágeis com força de batalha ordinária. Sua força principal de dano são suas garras. Seu pelo possui alguma resistência e seus olhos podem lançar charme para enfraquecer a vontade de lutar do adversário. As habilidades da espécie da raposa lunar é Essência do Luar. As habilidades básicas da raposa da luz lunar é Sombra da Luz e Encantar. As habilidades principais da raposa da luz lunar é Garra Cortante e Emboscada. As habilidades avançadas da raposa da luz lunar é Golpe da Luz Lunar. O Prota diz que é baixo nível e praticamente sem habilidade, e das habilidades que ela tem, apenas 2 ou 3 são ofensivas, e diz que como isso poderia ser pior. Tingyu pergunta ao Prota se ele tem certeza que vai usar a raposa da luz lunar para desafiar a centopeia de Shanluo. O Prota diz que sim. Ela diz que as garras da raposa da luz lunar dele não conseguem cortar a carapaça da centopeia e que isso vai ser perigoso. O Prota diz que é por isso que vai usar os próximos 2 dias para
treinar Mochie. Ela pergunta toda tímida ao Prota se ele quer que ela vá com eles treinar, mas o Prota já estava em um sono pesado. Ela diz que não sabe o que o Prota estava pensando quando escolheu uma raposa da luz lunar tão fraca, mas que Mochie é tão fofinha. No dia seguinte, o Prota e Mochie já estão na floresta para treinar. O Prota diz que a velocidade dela já é boa, então eles irão treinar o ataque. O Prota manda Mochie usar a garra para atacar a árvore, na qual faz um leve arranhão. O Prota a manda continuar. A raposa lança vários ataques seguidos, mas em um dos ataques acaba machucando a pata. O Prota tira e faz uma marca na árvore e diz para Mochie continuar até quebrar esta árvore. Mochie, com a pata machucada, ataca novamente e ataca mais uma vez, até que no pôr do sol, Mochie consegue quebrar a árvore. O Prota diz que é ótimo e fala para Mochie voltar para o espaço da alma e descansar. Depois de fazer um pacto da alma, o treinador adquire um espaço espacial para cada animal espiritual capturado. A força e o corpo do animal espiritual se recuperam mais rápido no espaço da alma do que no mundo normal. Então o Prota diz que ouviu dizer que existem algumas ervas boas na montanha e se pergunta se conseguem encontrá-las. Já de noite e em casa, sua colega de quarto pergunta se ele está bem. O Prota diz que foi só um corte quando ele estava colhendo ervas. Ela o pergunta o que é esse remédio. O Prota responde que é erva azul, um remédio miraculoso para animais espirituais. Ele vai permitir que as garras quebradas de Mochie cresçam de novo e que as novas garras sejam ainda mais afiadas que antes. O Prota diz que Mochie vai ficar ainda mais forte. Em outro dia, Mochie já tem as suas garras mais fortes e já está recuperado. O Prota diz que as garras de Mochie alcançaram o estágio avançado. Sua colega diz que parece que Mochie se recuperou bem e fala que Zangluo está esperando por ele lá fora. O Prota diz que é hora de ensinar uma lição a ele. Lá fora, vemos várias crianças e o diagono Zengze. As crianças por ali perguntam por que está demorando tanto. Outra criança pergunta se o animal espiritual do Prota não é uma raposa lixo. Outra criança pergunta se o Prota amarelou, mas outra criança fala que o Prota veio. Zangluo diz para Shu King para não se preocupar, só com aquela raposa lixo ele irá derrotar com apenas 3 golpes. O Prota e sua colega vai até eles. Ela diz para o Prota que aquele garoto de cabelo comprido na frente deles deve ser Shu King e fala que ouviu dizer que ele pegou uma serpente escamada, que é um animal espiritual de alto nível. Então, o capataz diz que todos que não tiverem nada a ver com o duelo devem ficar de fora. Então fica só o Prota e o garoto. Ambos invocam seus animais espirituais. Então o capataz diz que o duelo comece. O garoto já manda a centopeia atacar. O Prota manda Mochie ter cuidado. O Prota manda Mochie correr em volta dele. Mochie, enquanto corre, dá uns cortes na carapaça da centopeia, mas não é muito efetivo. O garoto manda a centopeia entrar no chão e usar o ataque só rasteiro. A centopeia entra para dentro do chão. A colega do Prota diz para ele falar rápido para Mochie correr, pois se a centopeia souber a posição dela, o Prota irá perder. Então o Prota manda Mochie parar. Ela o questiona o porquê dele não a escutar. O Prota fecha os olhos e usa o poder da alma percepção e consegue saber aonde está a centopeia. A centopeia vai com tudo e o Prota manda Mochie pular para a direita. Mochie desvia e em seguida já ataca a centopeia. O garoto diz que não adianta, pois a centopeia de 10 patas já fortaleceu a sua armadura e a raposinha do Prota não será capaz de feri-la. Então manda a centopeia eliminar a raposa, mas a centopeia cai eliminada no chão. A raposa comemora e o garoto pergunta o que é isso e diz que isso é impossível e na mente fica repetindo acabou, acabou, até que com raiva decide puxar sua faca e grita que irá eliminar o Prota. Opa pessoal, bom, chegamos em mais um final de resumo e se gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal para chegarmos a 10 mil inscritos e caso queiram a continuação, não se esqueçam de bater a meta de 1000 likes. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.